Olá, turma! Tudo bem? Bom, estou aqui para mais um vídeo explicativo. Nosso tema de hoje é o continente europeu. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre a Europa? Bom, a Europa, como a gente sabe, é um dos 6 continentes do nosso planeta, sendo o segundo menor continente dentre os outros. É banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mediterrâneo e Negro, a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. Né? A Europa também é conhecida como aquele continente antigo, é conhecida como Velho Mundo, tá? E considerado berço, né, da cultura ocidental. A Europa limita-se territorialmente com a Ásia, a leste, sendo considerado então um prolongamento da massa continental do continente asiático, formando assim a Eurásia, né, que é a junção da Europa com a Ásia. Tá? Os dois continentes são separados por uma cordilheira. O que é cordilheira? Um conjunto de montanhas chamadas de Montes Urais. Devido ao seu contorno, que é bastante irregular, o continente ainda apresenta várias penínsulas e ilhas, né? Muitos países possuem uma costa litorânea, tá? Aí eu coloquei o mapinha do continente europeu, onde a gente observa vários países: França, Itália, Alemanha, Polônia, Eslováquia, Áustria, Hungria, Noruega, Suécia, Dinamarca e por aí vai. A sua área é de 10 milhões 180 mil quilômetros quadrados. A população gira em torno de 741 milhões 444 mil 158 habitantes. A densidade demográfica, que é a relação entre a população e a área, é de 72,83 habitantes por quilômetros quadrados. Há cerca de 60 línguas. Dentre as principais, a gente destaca o espanhol, o francês, o alemão, né? Existem em torno de 50 países, sendo o maior deles a Rússia, né, que também faz parte da Ásia, né? E o menor país dele é o Vaticano, lá onde o Papa está, onde há a residência dele, tá? Vamos passando. Então, hoje a gente vai conhecer, de fato, alguns aspectos físicos, na verdade, do continente. E o primeiro deles é o relevo. Existem lá 3 unidades de relevos que se destacam. Primeira são os maciços antigos. O que é isso? São montanhas muito antigas que se situam no centro-norte e no leste do continente, dentre as quais destaca-se o Montes Urais. Né? Quando a gente fala em maciços antigos, em montanhas antigas, a gente tem que ter na consciência de que são antigas, portanto já sofreram muitos desgastes, muitos processos erosivos, seja eles ocasionados pela chuva, pelos ventos, pela ação humana, dentre outros, tá? Já as planícies centrais, tá? As áreas planas são aquelas áreas mais retas, né? Como o próprio nome está dizendo aí, estão localizadas mais na área central do continente, tá? Apresenta solos também muito férteis que, né, na verdade facilitam, né, que influenciam no cultivo de alguns produtos, dentre eles os cereais e também a criação de gado. E temos também outra forma de relevo, que são as cordilheiras recentes. Só lembrando, quando vocês escutarem falar em cordilheira, lembrem que são conjuntos de montanhas. E quando a gente fala em recentes, é porque elas já foram feitas, construídas, né, compostas a um período um pouco mais recente. Não que seja ontem ou ano passado, mas que tenham a idade mais recente, tá? Portanto, essas montanhas, elas ainda não sofreram tanto desgaste como as antigas. Elas são consideradas, na verdade, mais elevadas, tá? Dentre eles, a gente pode destacar os Pirineus, os Cárpatos, os Alpes, os Apeninos, os Alpes Dináricos, os Balcãs e a cadeia do Cáucaso.
tá? Também são encontradas no continente algumas áreas depressivas, né? Quando a gente fala em áreas depressivas, são áreas mais rebaixadas. Aí está dizendo que é abaixo do nível do mar, ou seja, uma depressão absoluta. Quando existe uma depressão, uma área mais rebaixada do que o nível do mar, a gente tem que considerar essa depressão como uma depressão absoluta. Porém, quando há uma área depressiva, que é depressiva em relação às áreas que estão ao lado, ao entorno, porém não é abaixo do mar, a gente considera ela como sendo uma depressão relativa. Entenderam? Bom, em áreas, claro, de clima de alta montanha ou próxima às regiões polares, há vazios demográficos. Quem é que vai morar numa montanha? Quem é que vai morar numa região que faz muito frio? É por isso que na Europa tem vários vazios demográficos, porque lá é um continente que está localizado mais na zona temperada, né? Temperada do norte, caminhando para a área polar. Outra característica física que se destaca na Europa é o seu aspecto recortado, irregular, né? Devido ao grande número de penínsulas, arquipélagos e mares interiores, como a gente já falou no slide passado. E aí está, né, a imagem do continente europeu, levando em consideração seu relevo, tá? As áreas que são mais escuras, mais marrons, são as áreas de maior altitude, ou seja, altura em relação ao nível do mar, tá? As áreas mais esverdeadas são chamadas de planícies e também aí no caso estão localizadas as chamadas depressões, tá certo? E as amarelinhas são as áreas de planalto, que são elevados, mas nem tanto. E agora a gente vai para a questão da hidrografia. E sempre eu vou dizer para vocês, hidrografia trata da questão dos rios, dos lagos, dos mares, trata da questão da água, tá? Então, com a superfície relativamente pequena e o relevo pouco uniforme, a Europa não possui rios, claro, como o porte do Amazonas, que está localizado aqui no Brasil, ou do Mississippi, que está localizado nos Estados Unidos. Apenas na planície russa, os cursos percorrem maiores distâncias. Apesar disso, a rede hidrográfica europeia, bem como os mares e os oceanos, tem e foi muito fundamental para a economia do continente. A hidrografia europeia foi essencial para o desenvolvimento do comércio, né? Porque possibilitou o transporte, possibilitou a produção de produtos agrícolas e muitos desses rios, né, de planície possuem longos trechos navegáveis, facilitando, claro, o comércio, o lazer em diferentes regiões. Quais os rios principais do continente europeu? Eu coloquei aí 3 principais e alguns outros, que são o rio Volga, Danúbio e Reno, né? Mas também tem como importância o Tâmisa na Inglaterra e o rio Sena na França. Também coloquei para vocês aqui, né, a imagem, né, do rio, do percurso do rio, né, o mapa do percurso do rio Danúbio, tá? Que ele passa por vários países. Está aí o rio Danúbio, uma foto tirada na Alemanha, muito lindo, né? Imagem perfeita. Temos também aí o percurso que faz o rio Reno, tá? Belíssimo também, né? Foto, imagem tirada também na Alemanha. E temos também aí o percurso que o rio Volga faz, tá certo? Cortando aí a Rússia. E uma imagem também do rio Volga. Então é isso. A aula curtinha, espero que tenham gostado. Coloquei essa frase aí para dar uma motivação extra,
que a educação, gente, é a arma mais poderosa que a gente pode usar para poder mudar o mundo, mudar nossas vidas, tá certo? Frasezinha aí de Nelson Mandela. Um grande beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus.